dia para todos, para todas. É uma alegria a gente começar esse encontro. É o primeiro encontro interdisciplinar do programa de pós-graduação interdisciplinar de infância, adolescência e juventude, que está vinculado aqui ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos e também ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né, da UFRJ. Hoje a gente começa com essa mesa que se intitula Infâncias e Juventudes Amazônicas, Subjetividade e Território desde uma Perspectiva Colonial. Então eu queria apresentar os dois palestrantes. Então a professora Lúcia Isabel Silva, que é do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará. A professora Lúcia Isabel é uma especialista em juventude, gênero, e tem desenvolvido muitos trabalhos nessa área da juventude e gênero, e, além disso, ela também é editora da revista Universidades. E queria apresentar o professor Walter Carlos Cruz, que é do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense. O professor Walter, ele é coordenador de um laboratório, que é o Laboratório de Territorialidade e Justiça, da Universidade Federal Fluminense. O professor Walter tem trabalhado muito com a perspectiva descolonial, inclusive já coeditou vários livros sobre essa temática, e é uma honra receber tanto o professor Walter como a professora Lúcia Isabel nessa mesa, que vai focar a questão das infâncias e juventudes amazônicas desde uma perspectiva descolonial. E a professora Lúcia Isabel, que trabalha desde uma perspectiva da subjetividade, dos contextos comunitários, dos contextos educacionais, incentivando a crítica descolonial, que ela pode fornecer para a gente como um ponto de vista aí que problematiza um sujeito universal e um conhecimento universal. Eu queria dar a palavra então à professora Lúcia Isabel. Bom dia, gente. Eu queria começar dizendo da minha alegria de estar aqui com vocês, conhecendo pessoalmente, fisicamente, algumas pessoas que tenho fui tendo contato ao longo desses últimos 1 ano e meio, 2 anos, da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação. E a gente aprovou um projeto que chama Pesquisa e Educação na Amazônia, História, Política, Formação de Professores e Diversidade Cultural. E nós somos uma associação de 3 programas, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá e o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Roraima. Eu fiz essa apresentação ainda sobre o impacto dos últimos acontecimentos na Amazônia, o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista britânico. E aí eu acabei preparando um pouco, falando, inverti o tema de propósito, então, infâncias e juventude amazônica, e aí eu coloquei territórios e subjetividade, inverti, porque eu acho que sentir muito importante que a gente possa falar mais, compreender, discutir mais esse território, essa Amazônia, como dizem alguns autores, essa Amazônia que é construída a partir de mitos, e uma série de mitos e de imagens que são sempre feitas de fora, porque o nosso lugar periférico não nos permite muito falar de dentro, falar de nós. Então, que Amazônia é essa? E quais são as imagens que a gente tem dessa Amazônia? Acho que é muito importante para a gente pensar os processos de enfrentamento dos ataques do colonialismo, da colonialidade e da mentalidade colonial que ainda é muito forte, principalmente acho que no Brasil e na América Latina como um todo, mas
principalmente na Amazônia, se faz de uma forma muito mais violenta, né? com formatos de relações que ainda são muito próximos àqueles do século XV, XVI, XVII, quando da invasão colonial, que para a gente parece que não terminou. E aí eu quero começar então pelas imagens mesmo, né? O que é a Amazônia e o que vem na nossa cabeça? Talvez eu faça um convite para que cada um de vocês e cada uma possa então pensar quais são as imagens que vocês têm e aprenderam a construir sobre a Amazônia. Então, claro, que imagem da Amazônia se tem construído no Brasil e no mundo? Né? Qual é a imagem que nós temos da Amazônia e que nós, população do sul e sudeste do Brasil, e não mesmo os amazônicos, né? As amazônicas, como é que a gente aprendeu a ver a Amazônia? Quais são as grandes questões territoriais e geopolíticas que se colocam, que são fundamentais para a gente entender os processos sociais, culturais e subjetivos que se constroem nesse território. E, por último, como é que isso tem marcado a vivência das juventudes, das suas lutas e os processos de reexistência, que é o termo que a gente então vem utilizando, né, para tratar disso. E aí eu já trago, então, uma primeira imagem, né? Então, a gente está falando dessa Amazônia, que é ao mesmo tempo a exuberância da floresta e ardendo em chamas, que são imagens simultâneas e que convivem, né, no nosso imaginário e no cotidiano mesmo das populações. A imagem de região periférica, o que isso significa? Né? Somos a periferia do mundo, a periferia do Brasil. O que significa o adjetivo de região periférica? A imagem da Amazônia como questão nacional, como vazio demográfico, como fonte inesgotável de recursos. Eu coloquei aqui duas imagens, essas imagens elas estão distantes, pelo menos 30 anos no tempo, mas são tão próximas, né? Quem ouviu falar de Serra Pelada, no final da década de 70 e começo da década de 80, então a imagem de lá é a Serra Pelada, né, no início dos anos 50, chamado formigueiro humano, e hoje denúncia dos indígenas Yanomami de que os territórios Yanomami estão virando uma nova Serra Pelada. Os Yanomamis e os estudos, né, das organizações indígenas dão conta de próximo a 30 mil garimpeiros em áreas de dentro do território Yanomami e toda a atenção que isso gera. Né? A gente recentemente fez uma nota de repúdio em relação a uma menina, né, estuprada e morta, e que a Polícia Federal está negando até hoje que isso de fato tenha acontecido. Mas assim, as tensões territoriais elas se fazem, né, algumas delas ganham evidência e destaque na mídia. Então a gente, há 17 anos atrás, né, todo o mundo se comoveu com o assassinato da irmã Dorothy. A irmã Dorothy era uma companheira nossa, uma freira desse tamanho, que trabalhava, estava nas reuniões junto com a gente, né? Se você olhasse aquela mulher, você não imaginaria que aquela mulher não podia ser alguma ameaça aos grandes grupos, aos latifundiários, aos mineiros de terra no Pará. E foi, né? Então, irmã Dorothy, antes o mundo já tinha se comovido com o Chico Mendes, com o assassinato de Chico Mendes, e agora tem aí Bruno e Dom, né? Mais alguns exemplos, e uma série de outros, centenas, né, de outros companheiros e companheiras dos movimentos assassinados nesses últimos anos, que não ganham o destaque e a notoriedade que alguns outros casos ganharam. Né? Então, aqui, a Amazônia, fonte inesgotável de recursos, é isso mesmo. Né? Aqui a foto da exploração de ferro-usa na Serra dos Carajás e a exploração ilegal de madeira na Amazônia. Quase 60% da exploração de madeira, da exploração madeireira, na Amazônia é ilegal. Né? Os próprios órgãos oficiais, quando não sofreu tanta censura, diziam isso. Né? E tem essa Amazônia também aqui, né? Na região atrasada, então aqui a vista do centro histórico de Belém, minha cidade, que eu amo de paixão, né? E o sistema, né? Uma foto de um sistema florestal, que é uma alternativa, né? Para alguns atrasados, de convivência, de geração, de sobrevivência e relação, né, mais harmônica, mais sustentável com a floresta do Brasil.
os pequenos agricultores, a agricultura familiar nos estados da Amazônia dão show e mostram de como isso é possível, de como isso funciona. Né? Acho que para a noção e para a visão do capitalismo, desse sistema moderno, capitalista, colonial, explorador, racista, que a gente tem, né, desde o século XV, é colocado como atrasado. E aqui mais uma imagem, então. A Amazônia é região de conflitos, né? E vários casos, eu não vou ler todos, eu peço que vocês leiam. Então, liderança indígena no Urucu, que teve a casa incendiada, a população também sendo assassinada, Belém se tornou uma cidade de uma cultura, entre aspas, de chacinas. Então, a gente tem tido nos últimos anos vários episódios em que 6, em outros 11, os jovens são assassinados de uma vez, de uma noite, né? 2017 foi um ano terrível. Então, foi um processo, uma sequência de chacinas que durou vários dias, porque supostamente um policial foi assassinado por um jovem que então foi e matou 15 pessoas, e depois teve uma sequência, então foram assim, uns 3, 4 dias de terror nessa perspectiva, né? Lideranças assassinadas. Aqui uma foto do último ato que a gente fez há 8 dias atrás, quando ainda não sabemos que Bruno e Dom tinham sido assassinados. Eu estava pedindo justiça aqui no centro de Belém, e eu que fiz a foto, né? Mais uma liderança camponesa assassinada em Rondônia. Então essas, né, passando rapidinho, usando um pouco dessas imagens. E o que elas dizem para a gente, pode dizer, né? Então, as imagens que construíram para nós, como eu disse, tem a nossa posição de periferia do mundo, nunca nos permite falar sobre a Amazônia. E a gente chama atenção para essa armadilha mesmo, né? Para não cairmos nessas armadilhas do falso consenso, de que parece que sabemos o que é a Amazônia e sempre a Amazônia como esse vazio, né? Então, nós não somos essa região, uma região homogênea, é uma região complexa de grande diversidade, com múltiplas imagens, mas, sobretudo, não somos o vazio, né? Aquela terra sem ninguém, aquela terra que sempre foi pensada dessa forma, né? A gente tem dito muito isso nos nossos atos. Aqui não tem vazio, tem gente habitando esse território. E numa perspectiva de que não dá para separar natureza de grupos humanos, natureza de cultura, natureza de modos de sobrevivência das populações todas elas, né? Ribeirinhos, quilombolas, camponeses, a grande população urbana periférica, que na maioria das vezes são populações que foram deslocadas de forma forçada, né? A gente existem alguns estudos sobre deslocamentos forçados. Em geral, os grandes projetos ou os megaprojetos de infraestrutura de exploração dos recursos na Amazônia acabam provocando esse processo de migração. Uma migração para fora dos países, dos estados da Amazônia, até mesmo para fora do Brasil, mas muito para as periferias das grandes cidades. Hoje, 70% da população da Amazônia vive nas cidades e vive em bolsões, grandes bolsões de violência, de miséria, de falta de estrutura, porque perderam as suas terras, né, para o agronegócio, para os grandes projetos de infraestrutura. Então, assim, essas imagens são importantes porque, primeiro, são visões que são impostas para nós, de fora para dentro, e essas visões sempre forjaram, historicamente forjaram projetos de chamado projetos de integração e desenvolvimento para a Amazônia, né? Eu coloquei aqui o histórico projeto Rondon, que tinha um slogan que era integrar para não entregar, ou uma terra, gente sem terra para uma terra sem gente, que diz muito do processo de migração estimulado, financiado pelos governos para habitar supostamente terras que não tinham donos na Amazônia, né? Então, isso permeou todo o processo da ditadura militar. Esse foi o projeto de integração nacional para a Amazônia da ditadura militar e permanece de uma forma bem parecida até hoje. Atravessou vários governos de formas, lembra assim, com propostas um tanto diferentes, mas baseadas nessa mesma lógica. Como se a gente pudesse ver natureza, imensidão de recursos sem gente, né? Então, a gente costuma dizer isso, então, de projeto, muito se diz que as hidrelétricas, né, da Amazônia estão pensadas muito
exemplos, né, de hidrelétricas, outras já em operação, temos exemplos de Belo Monte e tudo mais, e se diz muito, se tem uma visão de que energia hidrelétrica é uma energia barata, tem custo barato, né? E a gente diz assim, é barato porque nunca se computa nesses custos os danos sociais e ambientais que os projetos causam. Em 2015, 14, 16, que foi todo o processo de enfrentamento contra a hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, teve um presidente da FUNAI que chegou a assinar um relatório dizendo que a população indígena não seria impactada no Belo Monte. Quando todos os especialistas, as lideranças, os movimentos mostravam que seria. Hoje está em Belo Monte e a população indígena impactada. Né? Parece que a percepção do presidente da FUNAI imaginava que, como não teria inundação nas terras indígenas, o impacto é só a inundação. Né? Em grande parte de uma região, acho que o Paulo conhece, né, a chamada Volta Grande do Xingu, que são 100 quilômetros de extensão do Xingu, várias dezenas de povos indígenas, e esse rio, o rio Xingu, quando foi barreado, né, foi feita a barragem em cima, ele provocou seca dessa parte do rio, onde tem dezenas de povos indígenas e de famílias indígenas, que hoje não tem peixe para comer. Mas aí a gente tem o relatório assinado, né? Então, diz respeito à competência técnica dos institutos, que é muito parecido com o que a gente vê hoje também em termos do CNPq, da FUNAI e tudo mais. Então, são essas imagens que voltaram esses modelos de desenvolvimento e que fazem da Amazônia, vieram fazer da Amazônia esse território de tensão, de conflito e de exploração que a gente tem hoje. Tá? Então, esse é um relatório de uma rede de informações socioambientais da Amazônia que dá conta, então, das grandes questões. Né? Então, ao lado de a gente imaginar a grande importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo, a gente tem grandes conflitos, a gente tem um processo de disputa territorial que é muito importante, que vai além da disputa pela terra, mas é disputa por modos de sobrevivência, é disputa dos interesses das populações locais contra interesses externos, né? E essa disputa capital transnacional na Amazônia, que é muito importante. A gente tem esse processo de urbanização muito conflituoso, com intensos fluxos migratórios, né? Grande parte deles, como eu disse, forçados pelos megaprojetos. A gente tem, por exemplo, 3 capitais da Amazônia com entre as 50 mais violentas do mundo. Né? E aí está falando de assassinato. E muito com essas principais áreas de pressão, que é o que o relatório da RASC mostra para a gente. Então, infraestrutura, a construção de portos e de estradas, sobretudo. Aqui tem uma foto de um porto da Cargill, no Rio Tapajós, na frente de Santarém, que é aquela famosa, né, o famoso encontro das águas, por exemplo, que desconfigurou toda a cidade, e como diz essa jovem indígena aqui, que é um estudante de direito lá da Universidade do Oeste do Pará, antes essa região era o local que as famílias trabalhavam, era o local de lazer para o povo de Santarém, era o local sagrado. A Cargill foi construída em cima do nosso cemitério. Então, é só um exemplo do que isso significa. Então, obras de infraestrutura, as obras hidrelétricas, então, até março de 2020, eram 833 hidrelétricas planejadas, né, em processo de preparação, de construção, algumas delas, algumas mais adiantadas, outras ainda no papel, mas todas elas já gerando grandes tensões e conflitos. As indústrias extrativas, sobretudo petróleo, gás e mineração, e a agropecuária, que é responsável por 84% do produto de desmatamento da floresta. Né? Então, são questões que provocam isso, que se chama ruptura metabólica, né, que está muito expressa na fala dessa estudante indígena, porque é isso mesmo, né? Você mexe com o território, mexe com as territorialidades, com todo o processo cultural, de modo de vida, de sobrevivência, de trabalho, tudo que tem no entorno desses projetos. Né? Claro, desse intenso projeto de disputa, a gente tem isso. Né? Então, são processos de ataque de conquistas que não acabaram com o fim da colonização jurídica, digamos assim, né? Então a colonialidade e o colonialismo interno ainda são presentes. Esse quadro muito grave de desorganização fundiária,
com muitos conflitos por posse de terra, que atacam a sobrevivência dos povos, os processos de deslocamento forçado, de expulsão das populações do seu território, muitas mortes. Essa coisa que é muito importante tem a ver com essas formas muito coloniais e muito arcaicas de relações sociais e políticas. Então, é espantoso. Pará e Maranhão são campeões de trabalho escravo, e quando a gente vê as notícias de que foram libertos alguns trabalhadores e as condições que eles vivem, é terrível a gente imaginar. Então, trabalho escravo, outra coisa abominável que tem a ver com a exploração sexual de crianças e adolescentes, então a região do Marajó, que é a minha região, onde eu nasci, por exemplo, tem denúncias sérias e graves da venda de meninas, da forma os pais vendem as meninas, e muito impulsionado pela miséria e pelo patriarcado, que eu digo assim, parafraseando um pouco a Rita Segato, quando ela fala de um patriarcado de alta ou de baixa intensidade. Eu digo então que na Amazônia o patriarcado é de altíssima intensidade, porque as mulheres e as meninas são mais brutalmente atingidas por esse processo. Então, as meninas, e já você passa em embarcações maiores, as meninas vêm com uma coisa que lá a gente chama de casquinho, elas chegam até as embarcações maiores e elas oferecem serviço sexual em troca de alimento, de algumas roupas ou até de combustível para os transportes para as embarcações das famílias. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a ministra da família esteve no Marajó há um tempo desse e chegou a dizer que o problema da grande violência sexual é porque as meninas Marajó usavam calcinha. Vocês lembram dessa regra da ministra? Então, como que a gente se relaciona com esses modos de vida? Eu acho que isso é terrível mesmo. Enfim, temos os piores indicadores sociais de educação, de saúde, de saneamento. Belém é a capital com menor índice de saneamento básico do Brasil inteiro. Tá? Então, isso aqui só um mapinha, isso aqui é a cara, na verdade, de um mapa que foi publicado recentemente pela Pública e que mostra os números do conflito. Mais de 100 mil famílias afetadas, isso é a última década dos conflitos na Amazônia. E a CPT, o relatório da CPT, 52% dos conflitos por terra estão concentrados nos estados da Amazônia. Então, aqui entre os números que também são do relatório de 2021 da CPT. CPT é a Comissão Pastoral da Terra, que desde 89 faz esse trabalho de monitoramento, além de fazer processos de formação, de acompanhamento de trabalhadores rurais. Então, a CPT são 3.822 conflitos no campo. Isso envolve 1.811.479 pessoas. Não é pouca gente, Aqui, para a gente pensar um pouco, que nós estamos falando de uma terra sem gente, 54 assassinatos de lideranças só nesses 2 anos, Desde 2012 são mais de 7 mil assassinatos. Só tem algumas dessas, Uma Norte, que nossa companheira de luta, aqui o José Cláudio do Espírito Santo, que eram lideranças quilombolas da região de Oriximiná, uma região tomada por um projeto de mineração de extração de bauxita, que é perto de Santarém, no Baixo Amazonas. E essa foto aqui, que é de 10 são os últimos, são mais recentes, só que é de 2019, são 10 quilombolas assassinados também na região de Pautá, que é o Oriximiná. Então, isso é o que a gente tem, Então, conflitos e morte no território Yanomami, ataques à liderança no Urupus, a população do Tapajós, quase 100% da população do Rio Tapajós, da região do Tapajós, Santarém, Baixo Amazonas, está contaminada por mercúrio. Eles têm um programa de rádio que eles mostram isso tudo, e a UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, está fazendo pesquisa, monitorando a população, porque está extremamente contaminada por mercúrio dos garimpos. Defensores de direitos humanos assassinados, desmonte dos órgãos e das estruturas de controle e fiscalização. Então, recentemente se falou muito da FUNAI, tem um dossiê que o INESC, com a Associação de Povos Indígenas, publicou semana passada, de como que a FUNAI foi sendo desmontada. Só que antes disso, o ICMBio, o IBAMA, desde a época do São José do Monte,
a obra de Belo Monte derrubou uns 10 diretores, isso na sequência do IBAMA. Todo diretor que se recusou a assinar um relatório de impacto ambiental fraudulento, mentiroso, foi demitido. Então, o IBAMA, a ICMBio, a Comissão de Trabalho Escravo, que funcionava no Ministério Público do Trabalho, eu cheguei a fazer parte dessa Comissão de Trabalho Escravo, representando uma ONG que eu coordeno, e foi desmontada. Então, hoje não se tem nem 30% do trabalho que essa comissão fazia de visitar fazendas e libertar trabalhadores em situação que chamam análoga à escravidão, mas que para mim é escravidão mesmo, né? E uma relação muito patriarcal nesse processo, porque a CVT, a Comissão de Trabalho Escravo e o MPT, quando chegam nas fazendas, eles libertam e pagam direitos trabalhistas dos homens, né, que estão no trabalho escravo, mas as mulheres são liberadas e mandadas para casa, porque as mulheres em geral, toda vez que você tem um leve empreendimento, você tem também um estímulo ao processo de urbanização muito precário. Então já se constrói uma vila, já se constrói bordéis e tudo mais. E essas mulheres, então, que estavam lá na Comissão de Trabalhadores Sexuais, essas não têm direito nenhum, elas são simplesmente mandadas para casa, né? Então, um pouco desse processo. E mais os ataques, né, em curso no legislativo do judiciário, como exemplo do marco temporal, que a população indígena está brigando muito. Então, a gente tem um pouco, eu acho que está indo do tempo, mas eu vou passar rapidinho, né, só para a gente dizer assim, que esses são processos terríveis, muito danosos, né? Todas as organizações e movimentos sociais são unânimes em dizer que a Amazônia vive hoje a pior crise, né, social e ambiental, assim, né, não é dos últimos anos, é que nunca viveu uma crise tão séria, tão grave, né, tão intensa quanto essa. Mas que também tem processos de resistência, né? E aí a gente está aqui no trabalho organizando para o mês que vem, de 28 a 31, porque o 10º Fórum Social Pan-Amazônia, que vai reunir todos os países da Pan-Amazônia, muitas organizações indígenas e quilombolas, movimentos urbanos, né? E aqui é parte de uma carta que foi colocada, que o FOSPA, né, como a gente chama, Fórum Social Pan-Amazônia, soltou na semana passada, dizendo que apesar dos gritos de morte, a gente insiste em bater os tambores da esperança. Como os rios, nos entrelaçamos com as nuvens, nos juntamos velozes como os pássaros, anunciamos novos tempos. De todas as partes da Amazônia, soam mais alto as nossas vozes. Toma forma o nosso grito, a nossa dor, e a nossa dor se transforma em força ativa. Sabemos que a Amazônia é o coração do mundo. A batalha da floresta é uma luta de toda a humanidade. Aqui se decide o destino da Terra. Por isso a gente está na praça, está na rua, em todos os lugares, né? Para denunciar o governo que protege os criminosos, que desmantela os órgãos de proteção dos povos da natureza, que abre territórios sagrados para o fundamentalismo narcotráfico. Estamos aqui para dizer que nós, mulheres e homens da Amazônia, defenderemos nossas terras, nossos corpos e nossos sonhos. Então essa é a carta do FOSPA, fazendo um convite para que vocês possam estar em Belém, de 28 a 31 de julho, quando os povos das florestas da Amazônia vão se juntar na Universidade Federal do Pará para construir e discutir resistência. Aí eu digo mais um, temos muita resistência, né? E uma série delas. Então, programa de formação preparou jovens do Paira Grande. O Paira Grande é justamente na região do Tapajós. Eles estão se mobilizando contra os garimpos, né, na região dos Tapajós. Os jovens grupos que resistem aprenderam a usar câmera, drone, celular para fazer, e rádio comunitária para fazer denúncias no mundo inteiro, né? Tem um podcast da Beca Murucu, que é a série Amazônia Invisível, uma história real que mostra muitas dessas questões, né, da Amazônia. Aqui é uma foto, essa minha preferida, óbvio, né, uma foto de um movimento de resistência importante que a gente tem. Eu coordeno esse trabalho com o projeto de extensão da universidade, que é a Rede Emancipa de Cursinhos Populares. Hoje a gente tem perto de 500 jovens num processo de uma disputa importante pelo acesso ao ensino superior. E quando eles entram na universidade, eles se organizam de uma forma muito bonita e muito forte na defesa do direito à educação e de todos os outros direitos. Então a gente tem centenas de organizações indígenas, quilombolas, de jovens, de mulheres, vários dossiês, as organizações indígenas, quilombolas, as mulheres, temos o
publicado vários dossiês, feito denúncia nos tribunais internacionais. Então, assim, né, esse governo não se constrange fácil. Na verdade, não se constrange, né, mas a gente tem usado o mecanismo da denúncia, a OEA, a Corte Interamericana, para fazer esse processo. E a gente, né, isso nos dá esperança de que a gente resiste. Aqui só mais uma imagem, né? Essa aqui é a Alessandra Munduruku. A Alessandra, há mais ou menos 2 meses, ela precisou ser retirada pelos movimentos que pressionaram a polícia da região de Oriximiná para retirá-la de helicóptero, porque ela teve a casa queimada, a casa dela foi incendiada. A sede da Associação Indígena de Mulheres que ela coordena foi arrombada, queimada vários documentos, e a Alessandra precisou ser retirada para não ser morta. Ela foi retirada de helicóptero, ela estava até recentemente num local que, vamos dizer assim, é um local seguro, né, e a gente não sabe onde é, e ela disse, se quiser me matar, me mata, porque onde eu for, eu vou denunciar. Então, uma grande liderança que é presidente da Associação Indígena. Por fim, agora é por fim mesmo, né, eu acho que a gente tem uma série de questões que estão postas para a universidade, para a academia, para a pesquisa, né? Para mim não tem sentido fazer pesquisa na região e sobre a região se for uma pesquisa que não enfrente os grandes problemas das grandes questões da região. Né? Então, dá para imaginar que é possível fazer uma pesquisa, uma coisa que é meramente acadêmica, que se faz aqui, que no máximo eu devolvo ou publico ou faço um evento de socialização. Né? Para mim, o sentido da pesquisa precisa ser feito com os movimentos, precisa ser feito a partir das questões, dessas grandes questões. Né? Então, é uma perspectiva que é política e epistemológica ao mesmo tempo, e não tem como separar. Então, a gente não tem dúvida de que as crianças, as novas gerações, os jovens, as crianças são os grupos mais brutalmente impactados, né? E aí aqui eu uso o termo que a Alicia Castro utiliza nos artigos, que fala da inequidade geracional, que é justamente que vai dizer de como que as novas gerações são, de fato, as mais brutalmente assassinadas, abandonadas, violentadas das diferentes formas. Né? A gente precisa enfrentar, a academia precisa enfrentar, superar essa lógica exploradora desse sistema colonial e discutir uma outra lógica. Acho que a gente não tem uma questão epistemológica ou só econômica. Né? A gente tem um problema que é civilizatório, como diz o professor Walter Porto. A questão é de uma outra lógica civilizatória, uma outra forma de relação, de cosmovisão que esse projeto colonial não alcança, né? E propositalmente não alcança. Né? A gente precisa aqui trabalhar numa perspectiva que não separe a natureza da cultura e da vida dos povos. Esse paradigma de dominação da natureza precisa ser urgentemente superado, para que a gente possa, então, valorizar esses saberes ancestrais. Né? A Amazônia, o que tem de Amazônia hoje, ela é um produto cultural, ela é um produto construído ao longo de milhares de anos. Né? A colonização tem 500, 600 anos, mas a Amazônia tem pelo menos 19 mil anos de processo de formação, que é muito maior do que isso. Com saberes, com conhecimentos históricos que precisam ser construídos. Né? E a gente precisa reconhecer que isso são conhecimentos, isso são saberes, né? No nível de igualdade. Se a gente não faz um debate de fato, um efetivo diálogo de saberes, a gente não se relaciona com esse conhecimento, com essas populações, nesse nível simétrico. A gente vai estar sempre olhando do ponto de vista do atrasado, do subalterno, retomando as imagens que a gente tem. E esse é um grande problema. Esse é o problema da academia, é o problema das nossas pesquisas, daquilo que a gente faz. Né? Então, essa matriz, como o professor Walter Porto chama essa matriz eurocêntrica, né? Não dá conta de compreender e de lidar com isso que é a formação da Amazônia, essa formação que é simultaneamente cultural, política, biológica, né? Esse socio-metabolismo que é o que precisa ser compreendido. E a pesquisa precisa produzir esse verdadeiro diálogo intercultural, porque senão a gente não faz isso. Então não dá para fazer processo de pesquisa com jovens, eu já não acredito mais, né, que possa ser feito sem jovens, a gente tem dito assim, nada de nós sem nós. Né?
tecnológico o tempo inteiro. Né? Os movimentos sociais, os coletivos de jovens, sobretudo da Amazônia, estão reivindicando isso, estão esperando isso da gente. Acho que a gente não pode oferecer menos do que isso. Então, rapidinho, um pouco isso para a gente seguir conversando. Eu agradeço muito essa conversa com vocês e mais uma vez você obrigada pela acolhida, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada, Isabel, por essa fala aí forte, instigante, que nos faz, assim, literalmente sair da cadeira, né, pelo menos simbolicamente. Eu não vou me estender, né, a gente vai passar a palavra para o Carmo Cruz. Muito obrigada, professor Walter, é uma honra, uma alegria, né, ter você aqui nessa mesa hoje. Bom dia a todas, todos, hoje. Fiquei muito feliz, Isabel, chamar Isabel da diversidade. E resolvi fazer a seguinte proposta para conversar com vocês. Resolvi apresentar, em linhas bastante gerais, o que seria uma leitura, que eu vou chamar de uma abordagem territorial, ou da diversidade, e como fazer esse enxergue descoloniais. Não existe, eu costumo dizer, não me chama de falar essas questões, as pessoas querem normalmente saber qual é o caminho teórico e metodológico de uma perspectiva descolonial. Eu diria assim, começa dizendo que é uma grande contradição. Fazer uma leitura disciplinar, científica e metodológica para descolonizar. Então, eu organizei minha fala aqui em 4 pontos. O primeiro eu queria falar um pouco do ponto de partida. Né? Uma questão fundamental que esse pensamento, mas não só esse, vários feminismos, a ecologia política, as várias formas de militância têm nos colocado, é situar o saber, corporificar o saber, aterrar o saber e posicionar o saber. Territorializar o pensamento e a vida. E parece que isso, eu diria que tem um ponto de partida em comum das necessidades cognitivas, éticas, epistemológicas, políticas do contemporâneo é essa. É necessário partir daí. E eu começo dizendo o seguinte: eu sou professor da UF há 10 anos, mas a minha grande parte da minha experiência de vida foi no interior do Pará. Também de uma família camponesa, que até hoje vive no campo. Mas é a partir desse lugar que me interessei por diria duas grandes questões sobre a Amazônia, que apareceu muito forte na fala da colega. O primeiro é da diversidade territorial que a Amazônia representa. A diversidade territorial da Amazônia não é só a biodiversidade que as pessoas costumam dizer. É uma diversidade das formas de vida, dos modos de vida comunitários. Eu falei, por exemplo, de ribeirinhos aqui, eu falei de camponeses, eu falei de indígenas, eu falei de comunidades quilombolas, da diversidade gigantesca de vida que existe na Amazônia. A maior riqueza da Amazônia, como falou a minha colega, ela não é fruto simplesmente de um produto da natureza, é um produto historicamente, culturalmente construído pelas formas comunitárias de vida que ali habitaram historicamente. Então eu diria que é a vida na sua diferença territorializada, é a geografia dos povos das comunidades que interessa. Então pensar talvez na infância e a juventude na Amazônia é pensar a partir dessas diferentes formas de vida territorializada. A vida territorializada, ela só se manifesta na sua diversidade. Eu acho que isso é importante e é a partir daí que me interessa. O que eu começo a estudar, então, desde então, são essas diferentes lutas comunitárias pela terra, pelo território, pela reapropriação social da natureza, mas são lutas, sobretudo, pela dignidade, pela afirmação da vida. São lutas ontológicas, para afirmar uma forma de ser e de existir. Às vezes nós falamos que é uma luta do direito à terra, não é só a terra, o direito ao mundo. Das vezes são destruídos. Por isso nós falamos que são lutas ontológicas. Mas aí, no meio dessas lutas, no meio dessas vidas, dessas comunidades, através desses grandes projetos. Nos últimos 10 anos, eu tenho me orientado para trabalho, pesquisado sobre esse grande projeto que a companhia apresentou aí. Que são, na prática, verdadeiros territórios de sacrifício humano. Produz processo de expoliação, verdadeiro estado de exceção e um estado permanente de guerra. A gente, assim como as periferias urbanas aqui do Rio de Janeiro vivem um estado de guerra, nós deveríamos tomar como referência, nós estamos em guerra. E não é porque aconteceu esse episódio 2 anos atrás. É a história da Amazônia que é uma história permanente de guerra contra os povos e as comunidades, dificilmente manifestada através desses dispositivos que são os chamados grandes projetos. Então, pesquisando essas lutas, esses grandes projetos, sobretudo, a pesquisa das formas de resistência, é que a gente chega a essas ideias de pensamento descolonial.
Ou seja, eu quero chamar a atenção, isso hoje é uma moda intelectual, que me preocupa muito, porque virou uma espécie de política de citação. As pessoas, no mercado das ideias, é valioso de citar certos autores e mobilizar certas ideias no pensamento experimental. Mas o que mobiliza a pensar isso é essa trajetória, esse saber situar, purificar, aterrado na diversidade das lutas das comunidades na Amazônia. Apesar do Estado vivendo cotidianamente longe hoje. Mas não com o compromisso ético de Deus. Pensando nisso, eu passo a falar uma coisa um pouco abstrata a partir de agora, mas a partir dessa trajetória territorializada. Eu começaria a dizer o seguinte: o pensamento social, de uma forma geral, e aí não é nenhuma defesa corporativa da geografia, isso que eu vou fazer, longe de mim ser corporativista. O pensamento social é um pensamento, na maioria das vezes, espacial e aterritorializado. Há um certo pensamento ocidental, ele tem um certo desequilíbrio ontológico e epistemológico para pensar a realidade social. Se valoriza muito tempo a história, o movimento, mas se valoriza muito pouco a dimensão que é imanente às relações sociais, que é a dimensão do espaço. Não existe sujeito, não existe existência, não existe vida que seja espacial. Então, o que acontece no pensamento contemporâneo, recentemente, é uma tentativa de equilibrar ontológico e epistemologicamente para pensar a vida social e conectar com essa dimensão da geograficidade do mundo, radicalidade do papel do espaço no território. Isso não significa cair naturalmente no determinismo, materialismo fanático, mas significa reconstruir que não existem relações sociais, e a questão ambiental só mostra isso no radical para a gente. Não existe vida que não seja vinculada à materialidade. Isso me parece muito pressuposto para pensar a dimensão territorial da vida social. Não existe infância para provocar um momento, especialista em infância e juventude, mas tem uma vida muito singular. Eu esqueci de contar isso, eu acho que isso é importante. Durante o meu curso de graduação, que foi no interior do Pará, uma parte de Belém, eu fui professor durante 5 anos de educação infantil. E aí saiu essa marca na trajetória. Eu venho do interior do Pará, onde só existe o ensino médio, que é curso de formação de professor de magistério. Todos fazem ensino médio para poder ter ensino médio. E numa profissão bastante masculinizada, eu tive a oportunidade também, a dor e a delícia, de ser professor de educação infantil, da periferia de Tucuruí, na periferia de Belém, terra firme. Então, durante toda a minha graduação, eu estudava a graduação de geografia, pela manhã e à noite, e à tarde eu dava aula para crianças de 5, 6 anos de idade, enfrentando a dramaticidade das perguntas mais difíceis que eu ouvi na minha vida, não foi no doutorado, foi nas crianças de 5, 6 anos de idade. Então, assim, e ali é aparece a radicalidade dessa materialidade da vida, no sentido territorial. Nesse sentido, eu, a partir de agora, passo a segunda parte da minha fala, que é essa trajetória toda que nós vamos acumulando, que nós chamamos de pistas e gestos metodológicos de uma abordagem territorial em chave descolonial. Toda a precariedade que significa. Primeiro, do ponto de vista dessas pistas, como pensar a questão territorial em uma chave descolonial? Eu diria que a primeira coisa a se pensar é uma coisa que Lúcia, que me precedeu, falou. Não há como pensar nas sociedades, na infância, na juventude, Amazônia, sem pensar na sua radical historicidade. Às vezes, a geografia tem esse desfio epistemológico e político. Ela é uma ciência do presente. Mas o presente tem espessura histórica. O presente tem densidade histórica. As imagens que a Lúcia apresentou anteriormente, você não sabe se é uma imagem das guerras justas do século XVI e XVII ou se é uma imagem do século XX. Porque a história, a nossa história colonial, é uma história de permanências, de processos de permanência. Então, tem como entender as formas espaciais, as práticas espaciais, os usos espaciais, as experiências, os imaginários espaciais contemporâneos do presente na Amazônia ou na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, sem pensar a história. É preciso compreender que a história não cessou. Esse ano nós estamos completando 200 anos de independência formal. 200 anos, né? 22. Esses 200 anos de história não apagou as marcas fundamentais de instituição, de relação, de sociabilidade, de imaginário, de subjetividade colonial. Então não dá para tratar as questões como se fossem questões contemporâneas, deixando para trás a dimensão do passado.
Eu sou professor na graduação de Geografia Agrária. A questão fundamental do Brasil ainda é uma questão do controle da propriedade da terra. No controle. Teve uma formação de classe clara, uma formação racial clara, uma formação patriarcal. Quem é proprietário no Brasil são homens brancos e burgueses. Isso não é nenhuma caricatura, é só olhar a história do Brasil. Então não tem como deixar para trás a historicidade, a primeira questão metodológica. É preciso enraizar na história dos territórios. É preciso enraizar na história das infâncias e da juventude. Porque se a juventude e a infância, de maneira simplificada, é um dispositivo construído historicamente, né, para falar em linguagem de uma certa tradição Foucaultiana, né, um dispositivo mental que muda historicamente, os atravessamentos coloniais que constituem as várias formas de infância e juventude têm enorme forma de permanência no Brasil, como, por exemplo, a negação da vida dos grupos racializados. Infância e juventude é privilégio de alguns grupos e tem cor desse país. Então não tem como, a primeira pista é enraizar a história para pensar os territórios. A segunda pista é pensar esses territórios a partir daquilo que Franz Fanon chamava de zona do não ser, o que é contemporaneamente alguns autores chamam de exclusões abissais. Ou seja, a história nossa é a história de negação, de predação ontológica, de negação da condição plenamente humana dos grupos sociais, especialmente os grupos racializados produzidos no inferior. Eu pergunto assim, o que significa pensar os territórios a partir da zona do não ser? O que significa perguntar a infância e a juventude a partir da zona do não ser? Significa perguntar a partir dessa negação ontológica, que é uma negação política e uma negação epistemológica. Mas não é só no lugar da exclusão da violência, mas também na dúvida da potência da resistência desses grupos sociais. A gente vem perguntando o que significa pensar a Amazônia a partir desses grupos que foram negados como não existentes plenamente como humanos. Porque a Amazônia é muito narrada. A Amazônia é a palavra que você joga no desses buscadores da internet, talvez seja a palavra mais conhecida sobre o Brasil. Mas de que forma é conhecida? A partir de que ângulo a narrativa é conhecida? Não a partir dos grupos que são produzidos como não ser. Então essa é a segunda pista. Enraizar a história e pensar a partir da diferença colonial, que é a partir de pensar os territórios a partir da zona do não ser. Isso parece pouca coisa, mas dá um estilo completamente diferente. Só para explicar isso para vocês, por exemplo, deixar mais concreto, na minha disciplina na geografia, nós pensamos na questão agrária. A questão da terra é uma questão central. Mas até hoje, a questão indígena, você quer ganhar uma dignidade dentro do campo teórico do nosso pensamento. Vamos pensar a questão da agrária, a questão da terra no Brasil, seriamente, sem pensar a questão indígena. Então está fora do pensamento. Porque teoricamente se enquadra numa narrativa teórica que pensa a questão agrária, que é o camponês das classes. E eu não estou negando de forma nenhuma das classes. Eu estou dizendo que, como você não pensa a partir da zona do não ser, esses grupos são apenas alguns camponeses que não se tornaram plenamente camponeses. Assim como a juventude é aquele que sou durante adulto, na infância é aquele que não é. Né? Terceira pista é pensar na geograficidade dos territórios a partir da categoria da interseccionalidade, que é uma categoria que vem de outras tradições do feminismo negro e latino, especialmente da biologia norte-americana, que pensa assim, o desenredamento, a sobreposição, as complexidades, as mesclas das formas de dominação. Esse é o desafio que eu estou tentando enfrentar na geografia. Pensar nos territórios, a Lúcia falou, por exemplo, da obra da Rita Segar. Ela tem falado dessas patriarcalizações dos territórios. Nesse momento, eu tenho uma estudante que está estudando justamente o papel de patriarcalização dos territórios desses grandes projetos. Eles são violentos com todos os mundos, mas são sobretudo para as mulheres. É uma desgraça para o país. O Brasil deve se envergonhar da luta. E desculpa, mas deve pedir desculpa especialmente para os indígenas e para as mulheres. No estupro que esses territórios para servir para isso é terrível. Portanto, olha, lançar uma olhada interseccional é tentar entender que um território é organizado, é usado, é apropriado diferente dos grupos, pelos atravessamentos que os constituem. Não pelo pensamento que parte a partir das categorias abstratas, ou classe, ou raça, ou sexualidade, ou juventude, mas pensar na sua intersecção. Isso é um desafio, porque eu não estou habituado a pensar sobre estou habituado a pensar por categorias, pensamento categorial. Eu penso juventude, ou eu penso classe, ou eu penso raça, ou eu penso gênero. Ou eu penso tudo isso, ou eu penso território. Mas
As pessoas enxergam a diversidade da vida, seu territorializar, seu entendimento sexual. Isso é um desafio para criar mapas, cartografias. Estou falando da nossa mão sobre o Brasil. Sem isso, a gente não consegue dar a visibilidade e enxergar os políticos. Então, o que é infância? A pergunta talvez não exista numa reflexão interseccional ou juventude. Porque não tem diversidades extraordinárias de infâncias territorializadas da sua interseccionalidade. Estou brincando com a ignorância, com vocês que devem falar. A quarta pista, não tem como fazer esse exercício sem pensar aquilo que eu falei, negando a visão sobre voo, fazer uma visão corporificada do conhecimento do território. Não há território sem corpo. Não há território sem corpo. Imagina que não há infância sem sem corpo. Parece uma coisa óbvia isso, o pensamento feminista fala há muito tempo, a fenomenologia fala há muito tempo, mas que as ciências sociais consideram o direito de fazer conhecimento descorporificado. E pensar no corpo é pensar exatamente o que incide a experiência do poder, aonde se incide a experiência da resistência, mas onde se incide a experiência da recreação da vida cotidiana. A corporeidade é uma questão fundamental para pensar o território. Só corpo não é uma única escala, aí eu vou para a quinta pista. Pensar a diversidade dos territórios é pensar a multiscalaridade, é uma categoria central, um raciocínio disciplinar da geografia. Se fala muito hoje de uma divisão entre macro e micropolítica, de um olhar global e de um olhar local. Eu diria que é um dos maiores erros cognitivos e políticos do nosso tempo é de fazer essas dicotomias e não pensar na multiscalaridade dos fenômenos. Não há necessidade de dicotomia de micro e macro político. Não há dicotomia entre local e global. Os fenômenos têm multiscalaridade. O grande desafio é construir política de escala, articulação de escalas e narrativa escalar capaz de lidar com a complexidade dos fenômenos. A geografia tem um enorme arsenal teórico e metodológico, talvez o conceito que a geografia, na última década, gastou mais energia, é pensar o fenômeno contratante em múltiplas escalas. E as ciências sociais todas se dividem dessa maneira. Macro, microeconomia, macro, microhistória, macro, microsociologia. É um desafio cognitivo pensar o corpo, sim, a intersexualidade, sim, para a partir da multilaridade dos fenômenos. Porque se eu não compreendo a multilaridade dos fenômenos, eu vou imaginar que eu tenho que dividir a experiência do corpo, dos corpos femininos indígenas lá no Maranhão, no Pará, não tem a ver com a geopolítica da China. E tem a ver. Cada decisão que tem parte do comunismo chinês, que altera a geopolítica do recurso territorial no mundo, porque a energia e o recurso territorial não depende dessa geopolítica hoje, tem enorme parte das mulheres que global no Maranhão. Né? E eu preciso ter essa capacidade de articular escalas, de pensar em termos de escalagem. Porque também um grave problema dentro da moda do pensamento colonial é pensar sempre em termos de macro narrativas. Você critica o pensamento colonial europeu, mas não pensa as várias geopolíticas e várias escalas que ocorrem. Inclusive geopolítica do conhecimento. A Companhia do Pará reivindicou aqui como o Sudeste pensa o Brasil. É uma geopolítica do conhecimento interno no Brasil. A maioria das universidades brasileiras que estão no centro-sul do Brasil não leem nenhum pesquisador no nosso contexto. Não é só relação, eu costumo dizer que o problema não é a crítica ao eurocentrismo. O problema é a crítica profunda ao eurocentrismo que nos habita. E há várias geopolíticas em várias escalas. Construir um pensamento monoescalar é uma das principais armadilhas do pensamento político contemporâneo. É preciso pensar em termos de escalar. E é preciso pensar, por fim, não dá para pensar em termos de território, territorialidade, geograficidade, da vida social, sem pensar em termos de território multidimensional. O território tem dimensão física e ecológica. A Lúcia, que me antecedeu, falava de rupturas metafóricas. Uma consciência que parece estar começando a ganhar corporificação no cotidiano, mas ainda de uma grupo muito específica, que a vida depende das condições materiais. Esses grandes projetos, eles vivem e sobrevivem porque nós temos uma geografia da indiferença. As pessoas, por exemplo, não sabem onde vem a água, a energia, o alimento, as condições materiais da questão da vida. Elas acham que vem da tomada, do tempo. Essa consciência do território como dimensão biofísica é essencial. Mas o território também é relações sociais de poder. O território é simbolismo. O território tem a ver com a dimensão do simbólico, do pertencimento.
Portanto, existe um olhar multidimensional. O território não permite um olhar seletivo. Eu trabalho com político, cultural, simbólico. Essa linguagem do século XIX vem nos aprisionando, que é a linguagem das várias dimensões separadas. Às vezes eu gosto das nossas provocações do Bruno Latour, que pergunta o que é o social. Ninguém consegue responder. As pessoas dizem que é o econômico, que é o político, que é o cultural, né? E depois o que é o social. Que é uma linguagem epistemológica do século XIX. Né? De pensamento separado. Em resumo, para não me estender tanto, analisar a história, pensar a partir das ondas do não ser, pensar em termos interseccionais, pensar em termos de multilateralidade e pensar em termos de multidimensionais, parece um grande desafio de territorializar o exercício do pensamento da análise. Nada disso é muito simples, muito fácil. E nada disso significa descolonizar o pensamento sem um gesto metodológico e compromisso. Porque tudo isso me parece um posicionamento analítico do jogo humano. Mas o grande desafio é fazer o que a Lúcia falou, comprometer o pensamento com a vida. E aí me parece que não basta pistas analíticas, mas alguns gestos metodológicos. O primeiro eu já falei, que é corporificar, situar, aterrar e posicionar o pensamento. O segundo é fazer do pensamento colonial um ethos, uma atitude ética política diante do mundo. Mais do que uma multidisciplinação, mais do que uma escola de pensamento, mais do que um campo de estudo. Porque isso me parece que isso é o que está acontecendo. Rapidamente uma popularidade do pensamento descomprometida, desimplicada com as questões que isso compromete. É preciso também um pouco de desobediência epistêmica, para usar um termo bastante famoso nesse campo. Porque não tem como construir um pensamento descolonial com a nossa educação metodológica que nós recebemos. Eu dou aula de pesquisa no nosso programa de pós-graduação. A gente está sempre falando assim, seja rigoroso, leis clássicos, pense na capacidade de consistência do seu método. Tudo isso é a boa ciência, né? Só que por trás dessa boa ciência também se esconde a visão extremamente patriarcal, racista e colonial da ciência. Então, isso é um dilema. Como manter e reconstruir a ideia de boa científica sendo desobediente epistemicamente? Por que eu acho que é importante isso? Porque eu já vi colegas do banco de doutorado dizer assim: olha, o seu trabalho é frágil, porque você não lê os clássicos. Você lê essa altura aqui, a altura é uma boliviana. Você tem que voltar para a genealogia do pensamento que vai dar um nome europeu do século XIX. Se você não pudesse saber pensamento no detalhe, trabalhar sobre mulheres indígenas na Bolívia. Se você não pudesse saber pensamento que não. O exercício da genealogia que se vai aos clássicos é um exercício importante intelectualmente. Mas eu queria dizer que é uma apatia também intelectual. Nós temos que habitar essa contradição. Não é negar o rigor acadêmico, não é negar os clássicos, mas é pensar que a educação metodológica esconde dispositivos cotidianos sutis de colonialidade. Portanto, existe uma certa desobediência. Isso é um gesto de rebeldia. De dizer, é preciso escutar outra sensibilidade, outra organização, outras bibliotecas. É preciso fazer isso. Senão não tem como interromper o sentido colonial do mundo. Pensar nas várias categorias, isso não significa abandonar o pensamento, mas significa ter a capacidade de se espantar, de democratizar. Isso significa construir problemas a partir de outros âmbitos, fazer outras perguntas, outras agendas de pesquisa. E essas agendas de pesquisa, especialmente a partir do nome do não ser. É só lembrar que Fanon é descoberto no Brasil por pesquisadores de outras gerações. Mas era marginal completo, até recentemente, essa onda contemporânea. E há toda uma onda de traduções de livros que está acontecendo no Brasil, muitos por coletivos que traduzem, editores. É uma coisa muito recente. A nossa biblioteca é absolutamente colonial. Isso significa, de um certo modo, profanar no sentido que o Agamben, por exemplo, não gosta dos italianos de dizer, o Agamben fala de profanar, de restituir o uso humano das tradições, das filiações. É preciso profanar sim. Profanar é tirar do campo de uma certa condição sagrada, certas literaturas, certas teorias, harmônicas. Isso não é ser desrespeitoso nem irresponsável. Isso significa a capacidade de perguntar e interrogar, pensamento crítico. E tudo isso não basta esse exercício crítico. É preciso construir, aí eu estou terminando minha fala, minha linha completamente com minha companheira que fala anterior. Não se descoloniza só lendo. É preciso construir o saber no diálogo com os outros. É preciso construir o saber a partir da diversidade epistêmica dos saberes. Não com populismo epistêmico. A universidade adora populismo epistêmico.
O que eu chamo de populismo extremo? A ideia é que valoriza-se até a segunda parte do saber popular, do saber comunitário, do saber. Por quê? Porque esse saber é disruptivo. Ele não está para nos aprender de uma maneira que nós imaginamos. Quando ele comparece, quando ele habita, quando entramos em contato, em diálogo com ele não está para ser disciplinado como nós imaginamos. Nossos hábitos devem ser disciplinados, sabe? Esses saberes são saberes que têm uma potência mais insurgente. Nós temos que aprender a lidar com ele de uma maneira crítica, mas de diálogo construir com o outro. E isso é possível só escrevendo, fazendo, pensando com os outros. Isso me parece um desafio talvez mais difícil, porque toda a nossa educação metodológica é nossos hábitos intelectuais produzivos para fazer o contrário. Você pega um livro icônico de epistemologia, como Formação do Espírito Científico do Bacharach, todo o saber é suspeito, de superar os obstáculos epistemológicos, de separar, de se distanciar, de duvidar do senso comum, de duvidar do saber construído. E esse exercício da suspeita, que é a epistemologia da suspeita, ele é fundamental para você educar metodologicamente e produzir saber científico. Mas ele também é a armadilha que nos produz uma visão colonial. Daí a tensão que a gente vai ter que habitar, daí a contradição. Por isso que eu digo, realizar um movimento colonial é habitar uma enorme contradição. É fazer ciência, pensar em método, pensar em teoria. E tudo isso é um efeito colonial da organização social. Como descolonizar habitando esse lugar de organização? Me parece um desafio. E eu sugiro com esses nomes, pistas e gestos metodológicos, o caráter precário dessa condição e dessa atividade. Mas me parece que é um convite, um horizonte de convite para problematizar. E eu digo mais, que me dá mais sustento para tentar, de maneira precária, caminhar nessa direção, é a experiência do mundo não ouvido, mais do que a leitura que eu tenho. Não desprezando a leitura que eu tenho, mas é esse mundo camponês, ideológico, budista, me permite. Isso não quer dizer que eu só possa fazer, pensar, essa experiência é absolutamente fundamental. É dialogando com essa experiência, com a sofisticação da elaboração teórica conceitual, eu acho que pode caminhar na direção de compreender esse pensamento com a vida. E não faz sentido nenhum descolonizar com um gesto meramente cognitivo, se não tiver comprometimento de frente. Muito obrigado.